Olá pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica e hoje estamos aqui para mais um vídeo, para mais um Revisitando. Então deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e na página do Instagram. Bom, o Revisitando de hoje é do jogo Control de 2019, feito pela Remedy, que é a mesma empresa do Alan Wake e automaticamente o jogo pertence ao mesmo universo do Alan Wake, tá? Então vamos começar a adentrar, a esse Revisitando. Primeiramente dizendo que eu revisitei esse jogo justamente por promover ele e ao mesmo tempo também por fazer com que os aspectos positivos ressaltem sobre os aspectos negativos desse jogo e de que é uma dinâmica muito fluida de gameplay e todas as suas características próprias, né? Vamos começar dizendo pelos pontos positivos, que para mim é a criatividade e a genialidade e a construção desse jogo e muitos aspectos, de cenário que envolvem gráfico e automaticamente também um pouco de aspecto de diversidade de gameplay. Falo isso porque há muitos métodos, há muitos inimigos diferentes, há uma dinâmica muito legal com interatividade de cenário assim maluca e ao mesmo tempo muito genial e produtiva para o jogo, ou seja, é um acréscimo para o jogo. Que para mim esse é o maior ponto positivo de Control, né? Porque assim, se tu for analisar toda essa questão de que o jogo ele tem muita interatividade com o cenário e ele ao mesmo tempo também é uma questão de que ele consegue construir um ambiente ao mesmo tempo que parece limitado, mas nessa limitação é aí que eles constroem a imaginação. É aí que eles constroem a criatividade e vão nos seus propensos máximos. Ou seja, é daí que eles têm total criatividade para fazer o que eles fazem, né? E aí é que eu digo e que eu falo pra vocês. Há muitas formas de jogar Control. Tu pode jogar defensivo, tu pode jogar agressivo, tu pode jogar sendo um pouco mais usando as skills do personagem do que propriamente a arma do personagem. Tu pode jogar mais voltado para a arma do jogo do que propriamente para as habilidades da protagonista. Então assim, é muitas formas de enfrentar os mais diversos inimigos também que tem em propósito. Que tem inimigo que explode depois que morre, tem inimigo que tem escudo, tem inimigo que tem barreira, tem inimigo que é um sniper, tem inimigo que fica invisível e que tu tem que ir pelo som, que esses pra mim são os mais difíceis de enfrentar, que tu tem que estar concentrado no ambiente, no som do ambiente. Tem inimigos que se teletransportam. Então assim, são inúmeras formas e inúmeras questões de aspecto de gameplay, de como enfrentar, os alvos e como tu pode jogar com esses alvos. Então é imprescindível destacar aqui que Control é de fato um dos melhores jogos da Remedy. Claro, tem Alan Wake ainda na lista, de melhores jogos da Remedy. Eu não joguei o 2, particularmente, eu joguei um pouquinho do 1, não todo o 1, também. Mas eu vi que é uma coisa diferenciada também no mesmo aspecto e no mesmo sentido de Control. Outra questão, assim, motor gráfico, O gráfico é muito lindo de Control. É uma coisa, assim, que é acessível. O jogo não é tão pesado, ao mesmo tempo em que ele tem inúmeras questões técnicas ali que possivelmente deixam o jogo um pouco mais pesado. Mas ele também não é tão leve assim, tá, pessoas? Ele é acessível, tá? Acessível. Ok? Guardem essa palavra. Indo para outra questão, outro âmbito, outra temática, a história desse jogo já não o favorece tanto assim. Por quê? Eu joguei esse jogo 2 vezes, tá? E tem diversos métodos assim de história e nas 2 vezes eu não consegui descobrir de fato toda a história. Eu tive que olhar por trás, um vídeo no YouTube explicando um pouco sobre a história do jogo.
e mesmo assim é complicado de entender. Olha, para quem me conhece sabe de fato todo o histórico que eu tenho, assim, de que eu normalmente gosto de coisas complicadas e de buscar atrás, entender e explicar para as outras pessoas, facilitar, mas aqui em Control é realmente muito difícil a narrativa do jogo, porque o próprio jogo ele não te facilita para contar a história. Ele tem o tempo de tela ali, dos diálogos do personagem, o tempo da história, né, da narração. Tem um aspecto de jogo também que tu olha ali na tela de carregamento, na própria questão dos diálogos de outros personagens. Tem também, ao mesmo tempo, na ação, diálogos entre personagens que uma coisa que outra exemplifica alguma coisa, mas mesmo assim é muito difícil de entender. E também o jogo ele não te facilita porque o tempo de leitura também é extenso. Às vezes tu pega um panfleto ali, tu vai ler o panfleto, meu Deus, é umas 5 páginas que explicando partes e trechos de uma história que muitas vezes nem vai ter importância, mas que num contexto geral pode te trazer algo e pode te fazer teorizar inúmeras coisas. Outro quesito também, esse jogo pertence ao universo do Alan Wake. E só de pertencer ao universo Alan Wake, que já é um universo paranormal, sobrenatural, algo do tipo, ele já te faz ficar, né, meio assim, nossa, vai ser complexo. E é complexo, né? Porque esse jogo ele vai combinar gameplay, história e suspense. Muito suspense. Esse não é um jogo de terror, mesmo que ele tenha jump scare. Ele tem muitos jump scare nesse jogo, inclusive quando tu enfrenta inimigos com invisibilidade. Inimigos com invisibilidade que tu tem que se guiar pelo barulho. E às vezes o bicho, assim, sai da invisibilidade dando um jump scare. Então, assim, é punk, tá? É difícil, é complicado. Eu já tomei vários jump scare nesse jogo. E até eu me acostumar com esses inimigos que dão jump scare propriamente é uma coisa já um pouco mais difícil e complicada. Mas é jogável, tá? Eu virei o jogo 2 vezes, então é jogável. Não virei o 100%, não platinei, tá? Até porque depois que tu termina a história principal, né, a linear, assim, tem muitas e muitas missões, inclusive a do Alan Wake, que eu não fiz, tá? Por completo a extensão do Alan Wake, justamente porque eu quis tentar terminar de jogar o primeiro Alan Wake para entender mais ou menos a relação entre a personagem Jess, né, do Control, e com o próprio Alan Wake numa situação em geral, né? Então, assim, eu meio que esperei isso e acabei não jogando o primeiro Alan Wake. Complicado, né, pra uma situação em geral. Enfim, né? Só de saber que tá surgindo um universo compartilhado de jogos, basicamente, já é uma questão um pouco mais complexa. Mas eu recomendo, tá? Control é um jogo aqui que você vai se divertir pra caramba jogando e muito mais pela interação de cenário e pela dinâmica. Quando um jogo ele te traz uma dinâmica diferente, um método diferente de jogar que não tem em outros jogos, como por exemplo, tu pode ser literalmente, vou fazer um comparativo bem tosco, mas tu é a Jean Grey, a protagonista é a Jean Grey, ela é um negócio, ela pega uma pedra do chão e joga no inimigo e tu tá voando. E aí? Né? Ela só não entra na mente dos outros. Mas é basicamente uma Jean Grey da vida. Então, assim, cara, ela pode pegar qualquer objeto e jogar nos outros. Ela pode defender com qualquer objeto. Ela pode criar barreira de pedra. Então, assim, esse jogo é fenômeno, tá? Em sentido de dinâmica e diversidade de gameplay, tá? E narrativa, convenhamos, não é tanto. Né? Não é tanto assim, porque o jogo ele se baseia por ser complexo. Eu fiquei basicamente do início ao fim não entendendo de fato até onde eu estava indo, né? Mas eu estava jogando porque era divertido de jogar, né? Era divertido, tinha vários inimigos assim diferentes para enfrentar. Os boss desse jogo
são absurdos, tá? Pra mim, o boss que eu mais gostei é o boss da luz, tá? E é uma parte de jumpscare. E olha que eu nem gosto muito, né? Que tipo, tu não pode ficar na escuridão que o bicho vem. Aí tipo, as luzes vão se apagando e tu tem que ir pela luz e jogando ao mesmo tempo pedra no bicho. Então, cara, é muito diversificado. É muito sensacional. Os problemas é a história e alguns bugs que tem nesse jogo, tá? Uns bugs leves, assim, de que às vezes tu pega um negócio, tu seleciona um alvo ali pra pegar e não vai aquilo que tu quer, enfim. É uma coisa de adaptabilidade que tinha que ter. Outra questão, e pra mim é a melhor fase do jogo, é a fase do labirinto, justamente pela trilha sonora. Que trilha sonora que esse jogo tem também. A parte do labirinto em que tu enfrenta um exército inteiro no labirinto é muito bom, cara. É assim, é a trilha sonora no fundo, com rock and roll da pesada. Então assim, cara, é de fato diferente e é de fato uma coisa que agrega bastante na minha concepção. Na época eu tinha dado uma nota 8.9. Eu vou dizer que eu vou subir essa nota, tá? Eu faria uma nota 9.3, tá? Hoje em dia, se eu fosse criticar Control, justamente porque, depois que eu joguei de novo, eu entendi um pouco melhor a história, mas mesmo assim é complicado para quem tá começando pela primeira vez. Quem tá começando pela primeira vez, eu acho que não vai entender 100% a história desse jogo, porém eu recomendo vocês jogarem, né, e ao mesmo tempo prestigiarem essa história, esse jogo. Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui, deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Vejo vocês, até a próxima!